yelling for. Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. Olá, boa noite. Nós estamos aqui na nossa última live da nossa primeira jornada sobre doação de medula óssea, mitos e verdade. Essa noite nós vamos falar sobre o transplante de medula óssea para pacientes com doença falciforme. E para falar desse tema tão importante, nós convidamos o Dr. Luiz Guilherme Darrigo, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e a doutora Sueli, que é médica hematologista pediatra do MT Hemocentro. Eu vou estar aqui para mediar essa conversa, então tudo que vocês falarem no YouTube eu vou estar acompanhando. Vocês podem mandar dúvidas, relatos de experiência, que tudo a gente vai poder estar discutindo aqui. Então eu passo a palavra para o Dr. Luiz. Muito obrigado pela presença, eu agradeço o nome do MT Hemocentro e que essa noite seja maravilhosa. Obrigado, Camila. Primeiramente, agradecer ao Hemocentro do Mato Grosso pelo gentil convite. Eu sempre fico muito feliz. É a segunda oportunidade que eu tenho de estar conversando com vocês. Infelizmente, dessa vez à distância. É sempre muito bom estar aí por perto, mas por conta da pandemia a gente acaba tendo essas limitações. Agradeço também ao Vônei, um grande amigo, que ele sempre compartilha experiências, conhecimentos, e a gente tem aí a felicidade de acompanhar alguns pacientes dele, assim como a gente consegue sempre estar acompanhando alguns pacientes da doutora Sueli. Agradeço a ela também pela oportunidade. A minha ideia hoje é falar um pouco sobre o transplante, no que diz respeito à parte mais básica do transplante, né? O que seria o transplante de medula óssea, e a gente vai extremamente ficar focado na medula óssea. Vocês vão ver que ao longo do tempo a gente vai começar a diferenciar um pouco que, apesar do imaginário, a gente às vezes achar que é uma cirurgia, que é um tratamento que envolve alguns órgãos, na verdade o sangue ele é diferente, né? A medula óssea é um tratamento completamente diferente do que a gente está acostumado a ver para rim, para fígado, para coração. E a ideia, então, é mostrar um pouco de como se dá esse transplante, e no segundo momento dessa aula a gente vai conversar daí do nosso foco, que é o transplante de medula óssea para uma doença em especial, para anemia falciforme. Então, a medula óssea, que é, na verdade, o produto que eu estou querendo, o produto que eu vou transplantar, ela simplesmente é um tecido, né? Um tecido líquido gelatinoso que ocupa o interior dos ossos. Então, na medula óssea são produzidos os vários componentes do sangue, como as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, lá dentro da medula óssea tem essas 3 séries que, na verdade, vão dar origem a todas essas células que eu acabei de comentar. Eu tenho as plaquetas, que me ajudam quando eu tenho sangramento, eu tenho os leucócitos, que me ajudam quando eu tenho uma defesa, e eu tenho as hemácias, que me ajudam aí a N funções, das quais a mais importante, o transporte de oxigênio. Então, nessa figura, a gente consegue ver uma pessoa de frente, esse osso é crista ilíaca, e a gente vê que lá dentro dele, que seria onde se localiza a fábrica do sangue, que é onde a gente produz essas 3 séries. Existem outros ossos do corpo que também produzem essas células. Os principais deles são os ossos longos, o fêmur, a crista ilíaca, o externo, que continuam produzindo bastante sangue durante toda a vida. Os outros ossos geralmente produzem bastante sangue quando a gente é criança, e quando a gente vai envelhecendo eles vão se tornando cada vez menos eficientes. Já esses outros ossos não, eles continuam sempre produzindo, e não à toa que vão ser desses ossos, em especial aqui da crista ilíaca, que a gente vai tirar o nosso produto, o nosso sangue para o transplante. Na verdade, isso é uma coisa importante, né? A gente se acostumou com esse termo transplante de medula óssea, mas felizmente a medicina evoluiu e a gente descobriu que a célula que a gente tanto procura, que é a célula tronco, antes ela só era acessível através do sangue de medula óssea, mas a gente aprendeu como trabalhar com essas células em outros tipos de sangue. Então hoje, outros tipos de sangue não, que é um tipo só, né? Mas em outros locais para se obter esse sangue. Então hoje o termo mais correto é a gente falar transplante de células tronco hematopoéticas, que na verdade são essas células
troncos que são as células que eu realmente estou interessado em colher, em fundir para o meu paciente. Por quê? Porque essa célula-tronco, quem que é essa célula-tronco? Essa célula da esquerda aqui. A gente fala que é a célula pluripotente, que é a célula-mãe. Essa célula ela vai se desenvolvendo e ela vai dando origem, ela vai envelhecendo e vai dando origem a outras células e outra. E num determinado momento, uma célula progenitora, ela consegue dar origem a várias outras células. E essas células vão caminhando e vão amadurecendo ao ponto que um dia elas se transformam em células de defesa, que são esses linfócitos, a célula vermelha, que é esse eritrócito, e as células das plaquetas, que são esses megacariócitos. Ou seja, uma vez que eu tenho essa célula-mãe nas minhas mãos, e eu faço com que ela se desenvolva, no futuro eu passo a ter as 3 séries que eu desejo. A série vermelha, a série branca, defesa, e a série plaquetária. Então, hoje, quem que eu procuro para fazer o meu transplante? Eu procuro um lugar que tenha muita célula-tronco hematopoética. Antes eu só conhecia um lugar, a medula óssea. Hoje eu conheço vários outros lugares. Eu conheço o sangue periférico e eu conheço o sangue de cordão umbilical. A gente aprendeu a transformar o sangue periférico é aquele sangue de quando a gente vai colher um hemograma, a enfermeira vai e tira uma amostra do sangue periférico, que está lá no braço. A gente aprendeu que ali é possível deixar mais rico em célula-tronco quando a gente toma um determinado remédio. A gente aprendeu que o sangue de cordão umbilical é uma fonte extremamente rica de célula-tronco, é uma célula-tronco diferente, ainda mais potente. Então, a gente também usa esse sangue de cordão umbilical para fazer o transplante de célula-tronco hematopoética. Então, agora a gente para um pouco de chamar de transplante de medula, porque a gente sabe que não só a medula vai me fornecer essa célula, mas várias outras fontes. Embora o termo medula a gente use bastante ainda. Então, como que é essa doação? Aqui, se a gente for observar essa figura, aqui seriam as costas do paciente, aqui seria as nádegas do paciente, o paciente está de costa, e aqui seria a que a minha avó chamava de cadeira. Essas são as cadeiras, né? Que a gente bota a mão na cadeira aqui quando está cansado. Então, esse é aquele ossinho que fica aqui bem atrás, aonde a avó chama de cadeira. Então, é exatamente daqui, desse osso que a gente chama de crista ilíaca, que a gente vai aspirar o sangue de medula óssea. Então a gente coloca uma agulha, faz um furinho, aspira um pouco de sangue, tira essa agulha, coloca no recipiente. Coloca de novo a agulha no mesmo furinho, faz um outro buraquinho no osso e tira mais um pouco de sangue. A gente faz isso várias vezes. O paciente, como a gente pode supor, olha, ele está dentro de um centro cirúrgico, todo cuidado de usuário de roupa, luva, máscara, ele está anestesiado, intubado, ou seja, ele não sente absolutamente nada. Se o paciente que for receber esse sangue for um adulto, a quantidade que eu preciso colher de sangue, eu consigo fazer em torno de 1h30, 2 horas, eu consigo fazer uma boa coleta. Um outro jeito de eu conseguir essa célula-tronco é fazendo um procedimento que a gente chama de aférese. O que é a féris? A féris é essa máquina, que é aquele sangue periférico que eu comentei. Eu faço o quê? Eu pego um acesso num braço de um paciente, um acesso no outro, e eu conecto essa máquina. O sangue sai, passa na máquina, a máquina olha todo o sangue, retira apenas aquela célula-tronco, guarda nesse saquinho, e todo o resto do sangue ela devolve para o paciente. Esse procedimento aí dura em torno de 4 a 5 horas e o paciente ele faz acordado durante uma coleta de sangue periférico para medula óssea, para transplante de célula-tronco hematopoética. E um último modo de eu conseguir essas células é através do cordão umbilical. Quando a criança nasce, o médico clampeia o cordão, né? Aqui é a placenta, aqui é o cordão, daí uma enfermeira que geralmente é extremamente treinada para isso, não pode ser qualquer enfermeiro, qualquer profissional de saúde que faça esse tipo de manobra, uma pessoa extremamente treinada, ela vai lá e colhe da maneira correta esse sangue,
coloca esse sangue nesse saquinho, olha só o tamanho da pessoa. Isso daqui é praticamente do tamanho de um maço de cigarro, é pequeno, só que aqui tem muita célula-tronco. Isso daqui a gente guarda no nitrogênio líquido, a gente vê que é uma temperatura muito baixa a ponto de ficar sólido. Quando alguém precisa, a gente descongela e infunde na pessoa. Então, como acontece esse procedimento? Transplante halogênico, e halogênico vem do grego, quer dizer, é uma pessoa de fora que vai me doar esse sangue, porque se fosse autólogo, seria eu mesmo que doaria para mim. Aqui é uma pessoa de fora, é um irmão, é um pai, uma mãe, ou qualquer outra pessoa que não seja eu mesmo, que vai doar esse sangue para mim. Quando esse transplante ocorre nessa circunstância, eu dou o nome de transplante halogênico. Ó, cordão umbilical vem de fora, sangue periférico de fora, medula óssea de fora, eles podem compor, então, o transplante halogênico. O paciente ele tem a doença dele, ele interna, ele vai receber uma quimioterapia, porque eu preciso esvaziar a medula dele. Se eu vou dar uma célula que mora na medula, eu não posso dar essa célula para ele, porque essa célula vai chegar na medula dele, a medula dele vai estar ocupada com as células dele. É o famoso dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, antes de eu dar a célula que eu quero, o que eu preciso fazer? Eu preciso esvaziar a medula dele, eu preciso tirar todo mundo lá de dentro para criar um espaço para essa célula nova. Então, eu faço algum remédio que é capaz de matar a medula óssea da pessoa, matar a plaqueta, matar o sangue, matar as células de defesa. Infelizmente, quem tem câncer conhece muito bem o jeito que a gente usa para matar essas células, que é a quimioterapia. A quimioterapia que a gente usa para matar a célula do câncer, ela é tão agressiva que ela acaba matando as células da medula óssea. A gente aprendeu que a quimioterapia é capaz de fazer isso e a gente usa ela com esse princípio. Então, eu esvazio a medula do meu paciente, ou seja, a célula aqui, no caso nosso falciforme, né? Eu estou mandando embora a célula falciforme doente. Eu estou matando essa célula. Eu estou esvaziando essa medula e estou colocando uma medula nova, uma medula que vai começar a se reproduzir, e aí vai se reproduzir, a partir desse momento, as células do doador e não do receptor. O procedimento é extremamente tranquilo, às vezes dá um pouquinho de febre, um pouquinho de suador, mas na grande maioria das vezes é um tratamento, é uma infusão super tranquila. Ó, uma criança, um menino aqui jogando videogame, tranquilo, segurando a medula, esse aqui fazendo um sinal de joia, também já está quase no finalzinho do transplante. Olha que interessante, a gente ouve muito falar que é uma cirurgia. Em nenhum momento eu estou mostrando uma cirurgia aqui para vocês. A cirurgia é o ato de colher a medula óssea. O ato de infundir a medula óssea, quando o paciente fala, ó, hoje eu recebi o meu transplante, eu recebi a minha medula, exatamente isso que aconteceu. Ele estava vendo televisão, jogando videogame, enquanto a medula ia entrando num catéter, que pode ficar no braço, mas geralmente fica aqui no peito dele, como nessa figura. Então ele fica tranquilo, conversando, e a medula vai entrando no corpo dele. Dura aí 4, 5, 6 horas, porque a gente vai bem devagar para não dar reação. Acabado isso, a gente considera que acabou a infusão da célula tronco hematopoética. Aí ele vai esperar um determinado tempo no hospital, que é a fase de aplasia. Aplasia quer dizer não tenho mais células, há de negação, sumiram minhas células. Eu não tenho defesa, eu não tenho plaqueta, eu não tenho sangue. Então o médico vai lá e prescreve plaqueta, o médico vai lá e dá um pouco de sangue e fica olhando o paciente que não tem defesa de longe. Fala assim, olha, fica aqui no quarto, não pode sair, vamos usar máscara, vamos fazer de tudo para você não pegar uma infecção nos próximos 20, 30 dias. Por que no próximo 20, 30 dias? Que é exatamente o período no qual a medula vai começar a trabalhar. Vai começar a produzir novas células, esse paciente então vai embora para casa com a nova medula dele. Visto essa primeira parte, só para dar uma ideia geral de transplante, nosso objetivo aqui é muito pontual, que é falar do transplante em anemia falciforme. A gente sabe que a anemia falciforme aí é uma doença hereditária de um gene só, extremamente comum no Brasil, principalmente na população afrodescendente. A gente estima, ó,
4% da população tem traço falciforme. 6 a 10% dos afrodescendentes têm traço falciforme. Quando eu tenho uma mãe com traço, um pai com traço, a chance deles terem uma criança com anemia, não traço, com doença falciforme é 25%. De cada 4, um vai nascer com anemia falciforme. Isso faz com que eu tenha em torno de 3.500 pessoas que nasçam todos os anos com anemia falciforme. Estima-se aí que eu tenho em torno de 20 a 30 mil pacientes portadores de doença falciforme no Brasil. Isso daí, de forma muito óbvia, é um problema de saúde pública. A gente tem 30 mil pessoas, no mínimo, que precisam tomar sangue, tomar remédio para dor, ter acompanhamento mensal com o médico. Isso por si só faz com que a gente considere, e é importante, que a gente considere como um problema de saúde pública. E as complicações não são poucas. Quem tem anemia falciforme sabe muito bem do que eu estou dizendo. Eu não tenho 1 ou 2 problemas, eu tenho dezenas de problemas. Eu não vou ler todos, mas olha, eu tenho um problema na minha cabeça, nos meus olhos, no meu coração, no meu baço, no meu pulmão, no meu fígado, no meu rim, nos meus músculos, na minha pele. Eu tenho problema em praticamente todos os meus órgãos. E esses problemas, eles não desaparecem, eles sim aparecem cada vez mais, e uma vez que eles apareçam, eles vão se cronificando, eles vão fazendo parte do meu dia a dia aí por toda a minha vida. Uma coisa que eu gosto muito de mostrar nas aulas, e isso daqui é interessante, e aqui em Ribeirão Preto a gente tem essa vantagem, que a gente não trata só criança. Em Ribeirão Preto a gente trata criança e adulto juntos. Então, quando a criança chega que ela tem só uma manchinha ou uma dor na mão, às vezes a gente fala, poxa, mas é só uma dor na mão, eu vou dar um remedinho e vai passar. E realmente vai passar. Mas essa criança que tem a dor na mão, ou que não está crescendo muito com os amiguinhos dela, no futuro, se eu não fizer nada, ela vai ter o quê? Ela vai ter doença no coração, vai ter doença nos olhos, vai ter hipertensão, vai ter doença no pulmão, vai ter muito ferro no corpo, vai precisar tirar esse ferro, vai ter dores ósseas, vai ter úlceras. Então isso daqui, ele não desaparece, ele sempre vai progredindo com o passar do tempo. Em relação ao transplante da anemia falciforme, por que a gente vai fazer transplante no paciente com anemia falciforme? Porque a gente viu 2 coisas no passado. O primeiro, eu já falei isso, a falciforme é muito mais comum no afrodescendente, no paciente negro. É muito mais comum do que no paciente não afrodescendente. E o que eles viram é que as pessoas que tinham anemia falciforme e eram as pessoas negras, afrodescendentes, que tinham anemia falciforme, elas viviam muito menos do que as pessoas afrodescendentes que não tinham anemia falciforme. Então eles começaram a observar de forma muito clara que ter anemia falciforme na população afrodescendente era um motivo para que eles viessem a óbito com muito mais facilidade do que os que não tinham doença. E nesse momento, um dia teve um caso lá atrás que o paciente ele tinha anemia falciforme, mas ele tinha leucemia. E a gente sabe que o tratamento para leucemia, em muitos casos, é o transplante de medula óssea. Então ele fez um transplante para sarar da leucemia dele. Só que ele tinha anemia falciforme. E para surpresa de todos, quando ele fez esse transplante, o que aconteceu? Ele sarou da leucemia, mas ele também sarou da anemia falciforme. Então, nesse primeiro momento, a gente começou a entender que o transplante também fosse uma medida curativa para a anemia falciforme. E lá em 98, esse médico, que é lá da Bélgica, ele fez um estudo com 50 pacientes e ele mostrou, olha a chance desses pacientes viverem depois de muitos anos, de quase 90%. Geralmente, quando a gente começa o estudo, as taxas são muito baixas. E aí a gente vai melhorando, estudando, aprendendo, vai aprendendo com os próprios equívocos, ou vai conhecendo melhor a doença, a taxa sempre melhora. No falciforme, olha o que aconteceu. A gente já começou de cara, no primeiro estudo, 90% de sobrevida. Se a gente pegava pacientes que não tinham nenhum tipo de intercorrência, ou seja, eles foram transplantados porque realmente tinha um problema social na Bélgica nesse momento, que eles precisaram ser transplantados. Existe uma comunidade muito importante de afrodescendentes na Bélgica, eles precisavam ser deportados, mandados de volta para a África.
Aí eles chegaram e falaram, olha só, doutor, eu tomo sangue aqui na Bélgica uma vez por mês. Se eu for lá para a África, no meu país não tem banco de sangue. Eu não vou ter como tomar sangue. E o pouco banco de sangue que tem muito paciente com HIV. A chance de eu pegar AIDS lá é muito grande. Foi em 1998, antes, então, daquele boom do HIV. Então eles falaram assim, olha, não tem como a gente fazer um tratamento para eu não precisar tomar sangue. Foi oferecido transplante de medula óssea para quem não tinha nenhuma intercorrência. E a gente viu que a taxa foi muito boa, foi ainda acima de 93%. É óbvio que hoje a gente não faz isso, a gente aprendeu que existem indicações para se transplantar, mas a mensagem que a gente aprendeu é que talvez quanto mais cedo a gente transplantar com menos complicações graves, talvez melhores sejam os resultados. Esse trabalho realmente veio para solidificar o transplante. Essa é a principal revista médica para quem estuda hematologia. Foi um trabalho com 1.000 pacientes com anemia falciforme. Pessoas do mundo inteiro participaram desse estudo. A professora Belinda, que até muito pouco tempo atrás era chefe do serviço aqui de Ribeirão Preto, participou desse estudo. Então, os nossos pacientes foram também alocados nesses estudos. E 1.000 pacientes, eles observaram uma sobrevida de 90%, a depender da fonte de célula, de 97%, 98%, mostrando que realmente é um tratamento muito eficaz. Em relação às indicações, eu já falei, a gente não pode mais hoje fazer transplante para quem não tem indicação. A gente precisa ter algumas indicações. Então, eu trouxe para vocês aqui a portaria do Ministério da Saúde, aqui é o que o grupo lá da Europa fala, aqui o que o grupo dos Estados Unidos fala. Então a gente vai ver que o que a gente faz é muito parecido com a Europa e Estados Unidos. Para começo, a gente não tem mais limite de idade. Crianças transplantam, adultos transplantam. O que eu preciso é ter um bom doador e o meu corpo está em condições de receber um transplante. Como eu falei lá atrás, eu vou fazer quimioterapia. Quimioterapia é uma coisa pesada. Eu não posso fazer quimioterapia em quem já está muito doente. Então eu preciso estar em condições de receber esse tratamento. Mas havendo essa condição, a idade não vai ser um problema. Aí eu vou ver as indicações do paciente. A grande indicação, na maioria dos casos, problema na cabeça. Paciente que teve algum acidente vascular, que tem alguma alteração na ressonância, no Doppler. A gente sabe que os homens que têm muito priapismo, é muito incômodo, é uma indicação. Quando eu tenho muitas pneumonias, aquela pneumonia do falciforme, quando eu tenho essa osteonecrose, que meus ossos começam a ficar muito machucados, quando começa a faltar sangue para mim. Quando o médico fala assim, olha, eu não estou conseguindo mais doador de sangue para ele, porque o tipo de sangue dele está brigando com os sangues dos doadores. É o que a gente chama de alossensibilização. Eu não tenho mais muitas pessoas que conseguem doar para mim, porque o meu corpo está rejeitando o sangue de outras pessoas. Quando eu tenho doença no rim, quando eu tenho doença no coração, mas tudo isso é discutido em equipe médica. Vejam que são várias as indicações, são várias as possibilidades, mas é sempre importantíssimo a gente saber que o tratamento traz consigo alguns riscos, não é inerente a nenhum risco. Então a quimioterapia pode trazer algumas toxicidades para pulmão, para rim. Durante o período ali de 30 dias que eu comentei antes da minha medula pegar, eu fico super frágil, super sensível a pegar infecções, às vezes infecções graves. Eu estou recebendo um sangue que não é meu, eu estou recebendo um sangue que é de outra pessoa. Em algum momento, o meu corpo pode olhar e falar assim, essa medula nova não é minha. E começar a ter uma briga entre o seu corpo e o sangue do doador, e a medula do doador. É o que a gente chama de doença do enxerto. O enxerto é o sangue que eu recebi versus o hospedeiro, que é, na verdade, a pessoa que recebeu. Então, essa briga às vezes leva a alguns transtornos extremamente graves. Embora não seja comum na anemia falciforme, uma vez que ela se estabelece, é uma doença muito importante. Lembrar que a quimioterapia, na grande maioria das vezes, pode deixar os pacientes estéreis. Eles não ficam com perda de função, perda de desejo, nada nesse sentido. Mas eles passam a ter menor capacidade de se reproduzirem no que diz respeito a terem filhos. Não é 100%. A gente tem mães, pais que fizeram transplante e tiveram filhos, mas é importante que saiba que existe essa chance de se tornar estéril. Aqui em Ribeirão Preto, em vários outros serviços, a gente tem a opção de congelar o espermatozoide, congelar o óvulo, caso a pessoa queira
ser mãe e pai no futuro. Mas nem todos os centros conseguem, é importante deixar claro essa perspectiva. E é muito raro, mas é sempre bom lembrar que o simples fato de fazer uma quimioterapia aumenta a minha chance de ter um câncer no futuro. Do mesmo jeito que quem fuma aumenta a chance de ter câncer no futuro, quem faz quimioterapia aumenta a chance de ter um câncer no futuro. Então é sempre importante a gente comentar sobre isso. E para terminar a nossa experiência em Ribeirão Preto, como eu falei, a professora Belinda começou esse programa há muitos anos na cidade de Ribeirão Preto. Hoje a gente possui a maior experiência, mas vários outros centros de excelência, como São Paulo, Curitiba, Brasília, agora vai começar, tem tido cada vez mais bons resultados no transplante de medula óssea ou no transplante de célula-tronco hematopoética para anemia falciforme. Então, em relação aos dados de Ribeirão Preto, quanto mais perto dessa linha eu tiver, mais quer dizer que eu tive 100%. Aqui em Ribeirão Preto nós temos uma taxa em torno de 90% de pessoas que sobreviveram ao transplante e dessas 80% estão curadas, não tem mais absolutamente nada relacionado à anemia falciforme, levam uma vida normal. Esses dados são de 39 pacientes, atualmente a gente está próximo de 60 pacientes. Peço desculpa, infelizmente eu não tenho a curva atualizada, mas a gente já está providenciando. Atualmente a gente está um pouquinho melhor, 90 e pouquinho de sobrevida, 80 e pouquinho de sobrevida sem doença, que a doença desapareceu. O motivo de orgulho para a gente é receber pacientes de todo o país. Então, onde está em azul quer dizer que eu transplantei pelo menos 3 pessoas desse estado. Onde está em lilás, em rosa, eu transplantei mais de 5 pessoas. Então, assim, a gente gostaria de ter todos os estados pintados aí no mapa, mas a gente fica muito feliz com a oportunidade de atender pessoas de quase todos os estados do Brasil. Enfim, isso é sempre importante a gente discutir com o médico, com a família. O transplante, ele traz muitas complicações, em nenhum momento eu falei que ele não traz. O transplante, ele tem, embora seja muito baixa a chance, a pessoa tem uma chance de morrer por causa do transplante. O transplante faz com que a pessoa tenha problema na boca, caia o cabelo, ela fique com talvez ela tenha essa doença do enxerto, em 5%, 10% vão ter essa doença do enxerto crônica, ela tem toxicidade do tratamento, ela durante um período, ela fica longe do trabalho, longe da escola, porque ela precisa ficar no hospital, depois ela precisa ficar na casa dela, em resguardo. Então o transplante, ele traz muitos transtornos e alguns extremamente importantes para o paciente. O que não é certo é a gente falar que o transplante traz problemas e não falar que a própria doença também traz problemas. Então, isso foi um estudo que mostrou o que acontece com o paciente que não transplanta. Então, o paciente que transplanta tem o risco de acontecer tudo isso. E o paciente que não transplanta? O paciente que não transplanta também tem o risco de morrer de acidente vascular, de morrer por não conseguir sangue, ele tem sequestro esplênico, ele tem priapismo, ele tem um AVC, ele tem dor todos os dias. Quem tem falciforme com dor sabe muito bem do que eu estou dizendo. Ele pode ter lesões em órgãos-alvos, e apesar do transplante limitar muito a vida da pessoa, ele limita durante um curto espaço de tempo. Em alguns pacientes com falciforme, essa limitação acaba sendo por toda a vida. Esse gráfico é muito bonito, é um estudo lindo que teve nos Estados Unidos, que, para deixar bem fácil para a gente entender, o que quer dizer? Quanto maior esse risco aqui, mais dias a pessoa ficou no hospital. Então, antes do transplante, olha o tantão de dias que a pessoa precisava ficar no hospital. Quando ele fez o transplante, foi diminuindo, e depois de um certo tempo do transplante, olha quantas vezes ele precisava ficar hospitalizado no hospital. Então, antes do transplante e depois. Aqui, a ideia é a mesma. Quanto maior esse risco aqui, na verdade é essa parte que a gente olha, né? Mas vamos olhar tudo que fica mais fácil. Quanto maior essa parte, mais essa pessoa precisa tomar remédio forte para dor.
morfina e etc. Então, olha o tanto de morfina que a pessoa toma e com o passar do tempo, depois do transplante, 30 semanas depois do transplante, olha o quanto que ela precisa tomar de morfina e logo no transplante, ou um pouquinho antes do transplante, olha o quanto que ela precisa tomar de morfina. Porque a paciente fica curada, a dor some. Aqui fica muito mais fácil da gente ver. Em vermelho é o tanto de dia que a pessoa fica no hospital. Antes do transplante, ela fica esse tanto. No ano que ela faz transplante, ela precisa ficar pelo menos um mês internada. Olha o tantão de dia que ela fica no ano do transplante. Mas depois que ela faz o transplante, olha o tanto de dia que ela precisa ficar internada. Compara esse vermelho com esse vermelho. Reduz bastante. Lembrar, então, por fim, como eu falei, a doença falciforme ela compromete a qualidade de vida das pessoas. É uma doença que pode ser curada com o transplante de medula óssea. A gente já tem muito dado na terapia. 90% de chance de cura, e em torno de 5% ou menos a chance de óbito pelo tratamento. Em crianças e adolescentes, as chances são ainda maiores, porque eles têm menos comprometimento, mas nunca vai ser 100% de chance de cura, não existe isso em nenhum lugar, em nenhum hospital. E lembrar que ele deve ocorrer sempre de forma mais precoce, como eu acabei de comentar. Queria agradecer, essa é uma parte da equipe de transplante aqui de Ribeirão Preto. Mais uma vez, é importante a gente dar os louros e os méritos a quem iniciou essa jornada. A gente só faz essa caminhada hoje porque há alguns anos atrás a professora Belinda teve a coragem e a vontade de iniciar ajuda a essa parte da população que até então era extremamente não digo extremamente, talvez não tão bem assistida como é hoje, e ela propôs algo curativo e algo que essa equipe inteira acreditou, e eu como pediatra acreditei principalmente aí pelas crianças, e a gente tem colhido ótimos frutos. O meu e-mail é lgdarrigo@hcrp.usp.br. Eu sempre tenho muita satisfação em conversar com as pessoas e tentar ajudar, embora nem sempre a gente consiga aí na correria do dia a dia. Obrigado, gente. Bom, que aula! Acho que muita gente deve concordar comigo aqui nos comentários do YouTube. Doutor, nós já temos muitas perguntas. Eu vou seguir a ordem aqui, tá bom? Você quer apresentar a próxima parte ou quer ir para as perguntas, Camila? Eu acho que nós podemos ir para as perguntas, que tem bastante, e aí a gente segue. Deixa eu me achar aqui, desculpa. Me achei agora, que eu estava perdido aqui em mim mesmo. A Elis Regina, ela perguntou se existe uma idade mínima para a criança fazer o transplante. Não, na verdade, felizmente hoje, porque a preocupação era sempre se existe uma idade máxima, né? A idade máxima caiu. A mínima, na verdade, ela não existe, mas, como eu falei, precisa ter uma indicação. É muito raro que uma criança de 1, 2, 3 anos bater uma indicação que leve ela ao transplante. Como eu falei, a maioria da indicação é priapismo, aí eu já preciso ser adulto, doença da cabeça, acidente vascular, geralmente é depois dos 8, 10, 12 anos, mas se um dia, eventualmente, eu espero que não aconteça isso, mas se um dia uma criança de 3, 4, 5 anos tiver indicação, não há nenhum problema de se levar ao transplante. A gente transplanta muito bebê com leucemia, então o transplante não tem nenhum problema de ser realizado nessa faixa etária. É que realmente a criança menor de 5 anos não tem indicação, é muito raro ela ter indicação. Outra pergunta que ela fez também, a Elis, e também a Carmen fez, é como fazer para entrar na fila do transplante. Esse é um caminho importante. Tá me ouvindo? Esse é um caminho importante, ele é exatamente do jeito que eu vou falar. Uma médica que acompanha o paciente, como a doutora Sueli, que ela tem vários pacientes com falciforme, ela acompanha, ela conhece o paciente e ela conhece as indicações. Então vai chegar um dia que a doutora Sueli vai falar assim, poxa,
esse paciente talvez ele se beneficie de transplante porque ele começou a ter esse problema. Ele começou a ter um acidente vascular, ele está tendo muito priapismo, ele está tendo muita pneumonia. Então, eu acho que ele se beneficia de transplante. Aí, o que o médico, e somente o médico do paciente pode fazer? Um exame que chama HLA. HLA é o exame que me fala se os meus irmãos, os meus parentes, e parente é mãe, pai e irmão, tá? Via de regra, são esses os parentes. Se os meus parentes são 100% iguais a mim, vamos supor que o meu irmão seja 100% igual a mim. Aí, das 3 coisas que você precisa para transplantar, você já tem 2, que é uma indicação de transplante e um doador irmão 100% compatível, ou um pai e uma mãe 100% compatível. Então, o que o médico da paciente vai fazer? Ele vai mandar um e-mail, entrar em contato com um centro de transplante, pode ser a gente, Ribeirão Preto, e falar, olha, eu tenho um paciente, ele tem indicação, ele tem um doador. Vocês poderiam fazer um caso novo, conhecê-lo, fazer uma primeira consulta? A gente fala, com certeza, a consulta fica marcada para o dia tal. Se o paciente não é de São Paulo, precisa ter um envolvimento de uma coisa que chama TFD, que é tratamento fora de domicílio. Aí o serviço social do hemocentro do hospital vai entrar em contato com o serviço social do nosso hospital para que essa pessoa venha sem custo e com segurança até Ribeirão Preto. Em resumo, tem que ter indicação. Quem faz indicação é o médico. Tem que ter um irmão ou um parente 100% compatível. Quem descobre isso é o médico que pede HLA. E tem que ter um centro para transplantar. Nisso a gente pode ajudar. Uhum. Posso fazer uma pergunta? Diga, professor. Pode ficar à vontade, doutor. Porque assim, essa pergunta, essa questão da indicação, principalmente para nós que estamos aqui na linha de frente, muitas vezes a gente tem que responder isso, né? Então, eu achei muito legal você explicar bem, porque o transplante ele tem os seus efeitos colaterais, tem os seus riscos. Então, o paciente tem que ter uma necessidade grave, importante, que leve a ele a correr esse risco. Outra coisa, Luiz Guilherme, que é uma coisa que você falou no terceiro ponto, é ter um doador irmão. Ou seja, um paciente com anemia falciforme, que seja filho único. De cara, hoje, ele está descartado, pesquisado, doador, um transplante para esse paciente. Uma pessoa que, porque nesse ponto, nós temos, às vezes, pacientes com necessidade, mas que não tem esse doador irmão, 100% compatível. Eu gostaria que você só pudesse frisar algo mais em relação a isso. Nós temos expectativa hoje de fazer um transplante em quem não seja irmão? É uma dúvida para que a gente possa orientar também. E essa pergunta é talvez a mais importante, doutora. Então, a primeira parte, na indicação, eu acho que isso é importante, porque assim, existem alguns médicos, como a senhora, alguns outros que estão atrelados ao hemocentro, então acaba que desenvolve uma expertise maior. Mas tem muitos colegas que têm poucos pacientes com falciforme, e as indicações elas vão mudando de tempo em tempo. Então, é muito comum a gente receber e-mail falando assim, olha, eu tenho um paciente que tem esse problema. É indicado o transplante? A gente recebe muito e-mail assim e a gente fica feliz. Porque daí a gente discute. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou mandar porque eu acho que não tem indicação, mas às vezes tem. Às vezes mudou, às vezes a gente consegue chegar no meio termo. Então, a gente sempre advoga, estimula os colegas médicos que mandem e-mail, que conversem. Congresso é sempre muito bom, que a gente conversa muito, porque às vezes, já aconteceu muitas vezes, do colega vir conversar, fala assim, Guilherme, você acha que tem indicação? Eu falei assim, olha, não tem indicação, mas me manda um e-mail o ano que vem que você vai ver. E a pessoa manda um e-mail no outro ano, e aí a indicação aparece. Porque ela vai aparecer um dia, a doença não vai ficar estacionada. Uhum. A segunda pergunta é a mais importante de todas, né, doutora Sueli? Hoje, no Brasil, a gente transplanta somente quem tem irmão. Eu falo isso como pediatra, né, mas o adulto, por exemplo, uma filha pode ser doadora para o pai.
pode ser o caminho inverso. Mas, na grande maioria das vezes, são os irmãos. Tem que ter alguém 100% compatível. A gente participa de estudo, aí são pesquisas. A gente participa de pesquisas no qual a gente usa doadores que não são irmãos, que é o que a gente chama de haplotransplante. São pessoas que, na verdade, podem ser irmão, pode ser o pai, pode ser a mãe, mas que não é 100% compatível, que é 50% compatível. Mas isso é pesquisa, isso a gente faz dentro de um protocolo de pesquisa. Então, isso são pouquíssimos pacientes que acabam entrando e provavelmente, por exemplo, esse ano em Ribeirão, a gente não vai fazer nenhum transplante nesse sentido. E a última coisa é o futuro, não futuro próximo, talvez a médio prazo, que é a possibilidade da terapia gênica, né? Que é, na verdade, isso já existe em alguns países e a gente está tentando começar a trabalhar, estudar no Brasil, que aí não preciso mais ter doador. Aí eu passo a ser doador de mim mesmo. Mas isso, infelizmente, é uma coisa mais para o futuro. Então, uma dúvida que você falou, que eu fiquei com essa dúvida. Você falou assim, nem sempre a cura é completa. Mas quando você faz o transplante para anemia falciforme, ele não muda Muda. E o que significa? O que seria uma cura não completa de um paciente com falciforme? Assim, pode não ser mesmo. a senhora pegou as entrelinhas. O que eu quis dizer é que o paciente transplanta e cura. Ponto. Mas tem um grupo de pacientes, a gente já teve alguns casos em Ribeirão, 2, 3 casos, que o paciente transplantou e curou. Mas daí os anos foram passando e a medula do doador desapareceu, foi embora. Então ele voltou a ter a doença que ele tinha antes do transplante. Ele voltou a ter anemia falciforme. Ele não ficou nem pior, nem melhor. Na verdade, a maioria voltou um pouquinho melhor. Mas ele voltou a ser doente. Ele ficou 5 anos curado, a medula foi embora. Isso é um motivo de estudo, que a gente não tem certezas ainda por que isso acontece. Isso é uma das nossas linhas de pesquisa, é tentar entender, talvez mudar a quimioterapia para que isso não aconteça. Mas isso pode acontecer. Ele não morre, ele fica vivo, mas fica com a doença novamente. A doença voltou, ok. É porque a gente imagina que não vai voltar mais, mas eu entendi. Com 10% pode acontecer isso. Ok. Desculpa ter tomado, Camila, à frente. Não, imagina, que é isso. A gente está aqui para isso mesmo, para esclarecer essas dúvidas que vão surgindo. A Rosimeire perguntou aqui no chat do YouTube como está o financiamento para esses transplantes. Que transplante? De medula óssea para pessoas com falciforme. Existe algum tipo de financiamento? O geniterapia a gente vai começar a pesquisar. Isso deve haver um financiamento do governo federal, é pesquisa. Esse transplante que o pai é 50% doador é pesquisa. O transplante que eu dei a aula de hoje, ele é 100% SUS. Ele não tem custo, ele é de graça. Todo ele é de graça. A pessoa não paga uma de pirona. Ela sai doente de casa, volta curada e não gasta a bala da padaria. É um transplante gratuito. É óbvio que a pessoa acaba tendo um certo custo, às vezes, se ela deseja ficar num apartamento próprio, etc. Mas todo o tratamento, uma vez que ela pisa no hospital, o tratamento é gratuito, jamais é cobrado nenhum centavo. Se ela quiser fazer particular, ela pode fazer. Se ela tiver convênio, ela pode usar o convênio dela. Tem hospitais que fazem esse tratamento por convênio. Mas existem hospitais que fazem esse tratamento gratuito. É SUS, o SUS paga. Uhum. Bom, e uma pergunta, Guilherme. A gente está falando do SUS, mas aí que tem a questão da fila. Você entra numa fila comum de doenças oncológicas, benignas. Qual que é essa fila Esse é o nosso gargalo, doutora, porque existe uma fila, é óbvio que existe, né? Essa fila existe,
Aqui em Ribeirão, por exemplo, a gente não tem tantos leitos quanto a gente gostaria, a gente está sempre brigando com o Ministério, brigando com o governo do Estado de São Paulo, pedindo, mostrando para aumentar o número de leitos. Mas, assim, ainda mais nesses tempos, né, difíceis, a gente não consegue, mas por questões de poucos leitos, a nossa fila vai crescendo e crescendo e crescendo. Então, o que a gente faz? A gente tenta, hoje, por exemplo, no mínimo 1 ano na fila é garantido. A gente não consegue fazer em menos de 1 ano, a não ser que seja um caso muito excepcional. Então, é disso para mais. Então, o que a gente tem? A gente tenta aumentar o nosso número de leitos e a gente tenta estimular que outros serviços também façam esse tipo de transplante. Mas a verdade é que esse problema de leito ele é nacional, né, doutor? Uhum. E eu estou me lembrando de alguns pacientes que a gente convive no ambulatório, pacientes com problemas de dor muito importante, dor e priapismo, vamos dizer, um problema, mas assim, por exemplo, pacientes com algum grau de cardiopatia ou algum grau de nefropatia, eu vou perguntar para você como médica, assim, qual é a linha de corte para se fazer ou não um transplante? Quais são as contraindicações clínicas para a gente tem tudo isso mensurado. Então, a gente tem que ter uma frequência de ejeção cardíaca de tantos, menor que 35, 40 a gente contraindica, uma relação ureia-creatinina de tanto a gente contraindica, fração de ejeção que eu falei a gente contraindica. Então, isso existe, é número, não é achismo. O pessoal faz eco, faz exame de sangue, faz prova pulmonar. Se ela não atingir os limites que a gente considera, é contraindicado o transplante. Contraindicado. Pode ter doador, por isso, mas isso daí que a senhora falou é importantíssimo, porque isso é um problema do adulto, da pessoa de 30, 40 anos. Você não vai ver uma fração de ejeção numa criança de 10 anos comprometida. Isso é o raro do raro. Então, quanto mais o tempo vai passando, mais a gente entende que as chances, mesmo tendo doador, as chances passam a ser menores de conseguir o transplante e, se conseguir, de ter sucesso. Uhum. Eu estou falando de uma realidade para você, e dentro dessa live tem muita gente nova no Hemocentro, e assim, você falou do Vônei, você falou de mim, a Meirelle, nós todos somos pediatras, gente. Entendeu? Mas assim, eu queria frisar isso para vocês que têm sangue novo, o pessoal da equipe multidisciplinar que está chegando no Hemocentro, porque o doutor Guilherme está falando de problemas cardíacos, problemas renais, e que nós, assim, um médico sozinho, a Valéria deve estar aqui assistindo, a Valéria é nossa psicóloga, e a Rayane, nossa gerente, que é psicóloga também, sozinho no consultório, a gente não consegue avaliar todo esse conjunto de necessidades do paciente. Então, se vocês virem aí no corredor um paciente que está sofrendo, você vê que não sai do Hemocentro, que está com dor, abordem esse paciente, vocês lá fora, que às vezes a gente está dentro do consultório, a gente não está vendo isso tudo, né? Abordem, veja se ele tem irmão, pergunta. Chega lá, doutora, você acha que esse paciente podia fazer um transplante? Empurra a gente, cutuca a gente, porque acho que tem muita gente, se todo mundo estiver procurando essas pessoas, a gente pode ainda melhorar a vida de muita gente. Estou falando de Mato Grosso, especificamente, do nosso Hemocentro, entendeu? E é um tratamento, o tratamento do falciforme está longe de ser só médico, né? Ele é sempre multidisciplinar. E assim, essa live, Guilherme, está sendo provocada pela psicologia, pelo grupo multidisciplinar do Hemocentro, viu? Eles estão de parabéns aí, elas que estão, o pessoal que está puxando a nossa. Está recuperando. Falou, doutor, vamos lá, vamos, que tem mais coisa, vamos pegar o bonde ainda. Então, muito legal, assim, tá essa discussão com todo mundo, entendeu? Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, aproveita aí que o doutor Guilherme está. Camila, tem alguma pergunta a mais? Tem. Ixi, tem bastante ainda. Vai, seleciona aí, vai falando. A Maiara perguntou: tenho 4 filhos, mas só o Cauê Gabriel tem anemia falciforme.
Os irmãos dele, pode ser um doador de medula? Podem, com certeza. Ela tem boas chances, porque ela tem 3 irmãos. Lembrar que são eventos distintos, né? A chance de um, ela começa do 0 e vai até 100%, e assim para todos. Se ele tiver indicação, ela tem 3 esperanças dentro de casa de doadores. Uhum. Com E certeza. no caso, se tiverem traço, isso impede? No caso, vamos supor que um dos filhos dela, justamente o que é doador é traço. Justamente ele. O Cauã vai passar a ser um traço no futuro também. E a gente sabe Essa foi a gente sabe que o traço tem uma vida normal. Legal. Essa foi uma pergunta feita pela Daniele. Foi bem interessante. É Sem problema importante nenhum. saber disso, né? O Cauã teria doença hoje. Se ele receber a medula de um irmão que é traço, no futuro ele vai ser um traço. Se ele receber a medula de um irmão que não é traço, no futuro ele nem traço será. Ele passa a ser um irmão, pensa assim, o doador. A Elis, ela perguntou se esse transplante ele é feito só em Ribeirão Preto ou se em outra cidade. A gente tem trabalhado com vários centros de excelência em São Paulo. Então, por exemplo, a USP de São Paulo também faz, sempre que eles conseguem. O Hospital das Clínicas, o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, tem aí uma das médicas mais incríveis do Brasil, a doutora Carmen Bonfim, ela também faz. A doutora Simone em Brasília vai começar a fazer esse transplante também. Então, o pessoal de Salvador talvez comece a fazer no futuro próximo. Então, a gente está... Assim, é tão difícil conseguir aumentar o número de leitos, embora a gente não desista jamais dessa briga, a gente sabe que é uma briga árdua, é uma briga difícil. Então, enquanto a gente se mantém nessa luta, a gente está aproveitando o atalho de aumentar o número de hospitais que façam esse transplante. A Daniele, ela falou assim: meu sobrinho está com aumento no baço. Isso seria um motivo que o levaria a entrar na fila? Não. Provavelmente, se ele tem anemia falciforme e tem um aumento de baço, é quase uma certeza absoluta que ele tem menos de 5 anos de idade. Tem outros modos de tratar esse baço, seja com transfusão, com cirurgia e, num segundo momento, com hidroxureia. Então, o transplante, nesse momento, não é a melhor indicação. Tem outros meios eficazes de tratar o baço dele. O Wesley, ele falou assim: tem uma criança de 2 anos, falciforme, e um bebê que tem só o traço. A partir de qual idade posso fazer o teste de compatibilidade? Como proceder no Mato Grosso? A partir do momento que o filho acometido tiver indicação de transplante. Porque ele pode passar a vida inteira sem ter indicação. Geralmente, os pacientes acabam evoluindo para uma indicação, mas ele pode passar uma vida, grande parte da vida dele, sem indicação de transplante. Então, qual que é a nossa sugestão? Ele acompanha, o filho dele com certeza já é acompanhado por um hematologista. Se no futuro o hematologista começar a desconfiar que talvez ele seja candidato a transplante, ele já tem doador ou um possível doador dentro de casa. Aí ele vai fazer o exame. Via de regra, sempre faz HLA, os filhos, o pai e a mãe. Desculpa, os irmãos, o pai e a mãe. E aí eu fiquei com uma dúvida. Existe uma idade mínima para o doador? Essa pergunta é capciosa. Porque olha só, Camila, veja bem. Lembra a foto que eu mostrei? Aquele doador, ele recebe uma anestesia geral, ele é entubado e ele recebe múltiplas aspirações. Geralmente fica 1, 2 dias doendo um pouquinho as costas, toma um remédio para dor e depois vida normal. O ponto é que todo mundo já ouviu a seguinte frase: tem risco fazer cesariana? Ah, tem o risco da anestesia. Sempre a gente ouve essa frase e a gente repete ela. Tem o risco da anestesia. É mínimo? É mínimo. Chega a ser menos de 0,3% dos casos. Em Ribeirão Preto a gente nunca teve problema, graças a Deus, mas ele existe.
E a gente não pode jamais perder um foco. O doador, ele não é doente. O doador, ele é saudável. Eu vou dar anestesia geral para um paciente saudável. Então, a gente já colheu medula de pacientes de 5, 6, 7 anos. Mas aí é uma expertise muito grande, é uma necessidade, é um entendimento da família de aplicar esse risco para o doador também. Assim, é caso a caso, mas não tem idade. É óbvio que a gente não vai colher ninguém de 1, 2, 3, 4 anos, mesmo porque não tem o volume necessário. Mas a partir de uma determinada idade, 6, 7, 8 anos, a gente já consegue relativamente colher a medula. Mas é sempre esse individualizado, né? Sempre uma conversa individualizada. E, Guilherme, queria fazer uma pergunta. Eu sou hematologista, mas eu não tenho expertise do transplante. E às vezes as pessoas nos perguntam, eu não sei essa resposta. Quando você indica assim, mas eu não posso fazer aférese, qual a indicação de uma punção de medula ou do doador fazer a coleta por aférese? Qual a indicação específica para a doação? Daí a gente pode olhar de 2 modos, doutora. A gente pode olhar pelo lado do doador e pelo lado do paciente. O doador, quando ele vai doar uma medula do banco de doação, lá no Rerê, no banco. Olha, eu estou aqui em casa assistindo televisão, me ligam que tem um paciente com uma doença lá em Manaus que precisa do meu sangue porque eu sou doador. Aí eu posso ou não doar. Aí eu posso escolher. Eu falo, eu quero tal, eu só dou se for sangue periférico. Eu só dou se for medula. Eu posso escolher. Pelo outro lado, o médico também pode escolher a preferência dele. O médico nunca pode obrigar o doador a doar o que ele quer. Mas ele pode falar, olha, eu quero que seja medula. Tranquilo? Visto isso, qual que é o cenário do falciforme? Nós não gostamos de sangue periférico, porque tem vários trabalhos que mostram que a chance de você ter sucesso com medula óssea é acima de 90%. De sangue periférico é em torno de 75%, 80%. Então a chance do transplante ser ruim com o periférico, para falciforme, é muito grande. Então se a pessoa fala, olha, eu não vou doar medula, se o irmão fala, eu não vou doar medula, a gente abre mão do periférico, a gente abre mão do transplante. Mas aí tem aquele apelo da família, né, doutora? Como geralmente o irmão que é o doador, ainda mais se for o irmão mais novo, aí o irmão mais velho vai lá, dá uns caçudos e obriga ele a doar medula. Entendi, mas assim, é porque o aproveitamento na anemia falciforme é melhor quando é medula óssea. Okay. Perfeito. Isso está pronto. Ok. A Alexandra, ela perguntou, pode fazer o transplante novamente? Pode. Na verdade, a gente tem um sentimento que pode, a gente tem poucos dados na literatura a respeito disso. A gente tem muito dado na literatura de segundo transplante em câncer, paciente com leucemia, por exemplo. Em falciforme, a gente tem pouquíssimos dados. Perdão. Os pacientes nossos que perderam a medula e voltaram a ter anemia falciforme, eles voltaram para a nossa fila. A gente não contraindicou o transplante, a gente ainda não fez um segundo transplante em ninguém. Mas também a gente não fechou as portas para essa possibilidade. É uma coisa que talvez precise de mais estudos, risco-benefício. Porque tudo que eu te mostrei até agora de dados é de primeiro transplante. Eu não tenho esses dados de segundo transplante, mas de certa forma as portas jamais são fechadas para esse segundo transplante. Teve uma pergunta que fala assim, como fazer esse exame no Hemocentro, em Mato Grosso? Hoje, o Hospital Geral, ele é o responsável pelos exames de HLA dos doadores, né, de medula óssea, tanto lá do Redome, né, quanto... Então, quando existe indicação, a gente preenche um pedido, aí o serviço social vai encaminha até... Em Mato Grosso tem a central de transplante, tá? Fica lá na central de regulação, tanto transplante de medula óssea quanto todos os outros órgãos. Aí eles autorizam o exame, encaminham o exame para o Hospital Geral para fazer
para fazer o HLA. Então, quando houver indicação, a gente tem um formulário próprio, a gente preenche, encaminha para a central de transplante, que é a central que organiza, autoriza esses exames, encaminha o sangue para o hospital geral, e é lá que faz o nosso exame aqui no Mato Grosso. Só para explicar. Não, obrigado. Tá? Então, a gente faz o pedido, vai na central de transplante, eles assinam lá o documento, vai para o geral e colhe o sangue no hospital geral. Ok? Eu vou fazer mais uma pergunta que está aqui no chat e vou convidar alguém para entrar na live conosco. A pergunta é da Lucir Isabel. Ela falou: tenho 36 anos, tive atroplastia total de quadril, sequestro esplênico e já tive uma paralisia facial. O que mais preciso para entrar na fila? Tenho 5 irmãos. Um dos irmãos ser doadores. Ela tem indicação, ela precisa ter um doador. Então ela precisa fazer o HLA dos 5 irmãos, e se Deus fizer, um desses 5 vai ser doador, ou ela procura um centro de transplante. Ela precisa só checar se realmente algum dos irmãos são doadores. Pode ser que não, mas 5 irmãos, a chance é grande. Realmente é bastante, né? Eu vou convidar agora uma pessoa para entrar na live. Eu acho que vai contribuir bastante para a gente com um relato de experiência. Vamos só aguardar um minutinho que ela está entrando, tá bom? Seja bem-vinda, Samara. Obrigada. Pode se apresentar, fica à vontade. Oi, gente, meu nome é Samara, eu tenho 16 anos. Seja bem-vinda, Samara. E eu fiz o transplante de medula óssea. Eu fiz mesmo em Ribeirão Preto. Também em Ribeirão Preto. E fiz com o Dr. Carlos, com a doutora Ana. E foi uma trajetória bem, forte da minha vida. Foi a cura mesmo. E desde, que eu nasci, era, um sonho que tudo isso acontecesse, que eu fosse realmente curada. E tive muitas complicações. Quando eu era menor, eu até fui um pouco tratada pela doutora Sueli, e ela. Depois eu fui tratada pela doutora Mariela Teodoro, aqui no mesmo. E foi, nossa, coisa incrível. Primeiro eu fui para Ribeirão, a minha primeira consulta foi dia 1/12 de 2017. Eu fui para lá e desde então eu tive consultas com o Dr. Carlos e a doutora Joana. Consultas, tive exames até o ano de 2018. Depois do ano de 2018, em 2019, eu tive uma consulta, na verdade, só uma em 2019. E logo depois foi o transplante, que eles me ligaram para ir para lá, e eu fui dia 25 de agosto. E aí eu cheguei lá e fiquei esperando, porque a gente chegou e tinha uma pessoa saindo do leito que seria o meu. E cheguei em torno de 8 dias esperando, mas aí a gente, tinha arrumado um lugar para ficar e tal, e o TFD auxiliou a gente nas passagens, eles foram super tranquilos para isso, E aí, depois dia 25 nós chegou, 8 dias, que dá até dia 3, de setembro, e finalmente fui chamada para internação. Cheguei no hospital, fizeram exames, o resto, aturas e tal, e internei. E desde então começou o processo que o doutor mesmo tinha falado, que vem a quimioterapia, foi 6 dias de quimioterapia,
Aí logo depois a minha irmã, né, retirou a medula pra me doar. Aí no outro dia, doou a medula. Mas teve uns processos antes da quimioterapia, claro, porque como eu cuidei com a doença fosforme. Então, meu sangue estava muito ruim, né? Então eu tive que fazer uma sangrias antes para o sangue ficar mais ralinho, que é, né, a retirada do meu sangue ruim e colocar. É tipo uma transfusão, só que tira um pouco do meu. E tive que fazer isso para poder colocar o catéter, que foi colocado aqui também. E aí eu fiz, né? Aí minha irmã retirou a medula, foi também pelas costas, não foi para fezes. E aí, no outro dia, já foi a doação da medula. Isso deu dia 20. E aí lá, né, em Ribeirão Preto, pelo menos, eles usam falar D+, tem mais, D-. Aí, a partir de que a infusão da medula, começou a contar o D+. A minha medula foi pega no D+20, que é quando, igual o doutor falou, né, começa a vir as defesas. E aí, no D+20, a minha medula pegou. Logo depois que ela pegou numa segunda-feira, se não me engano. Na segunda-feira eu fui liberada. Ao todo eu fiquei 40 dias internada. Mas assim, é um tempinho, né, meio longo. Mas, tipo, cada dia era uma novidade, era uma coisa incrível. Tipo, cada coisa que passava, cada coisa que colocava no meu corpo, eu sabia que era para cura. Tem os riscos, claro, e sempre os médicos de Ribeirão me deixavam par de tudo. E eu achei isso muito incrível, porque, tipo, às vezes é o normal falar assim, mãe, o que vai fazer e tal. E ele sempre falava para mim, Samara, o que você quer fazer? Você quer fazer um transplante? Né, o que você quer mesmo? Certeza. E eu tive complicações. Eu fui indicada pela doutora Mariela, né? E eu tive muitas complicações mesmo. Retiro baço, tive 2 tromboses, tive o sequestro, ou tive a retirada da vesícula, dentre outras coisas. E aí fora as dores, né? Que era muito, muito, muito grande, que só passava com morfina, praticamente todas. E aí depois eu fui liberada e eu fiquei ao todo 4 meses em Ribeirão Preto. Porque, né, depois tem que ter os acompanhamentos. No primeiro mês, pelo menos, pós saída do hospital, tem que ficar indo toda semana para acompanhar, para fazer exames e tal. Porque, né, para ver certinho se a medula tá indo. Depois de 4 meses, no final, no começo, na verdade, um pouco antes do Natal, em dezembro, eu fui liberada. Aí eu vim para casa, aí agora em 2020, eu fui só 2 vezes lá, da pandemia, né? Então tem que vai meio monitorando assim. Graças a Deus deu tudo certo. Minha medula tá pega. Eles minha irmã foi minha doadora 100% compatível. Minha única irmã só tem uma e foi 100% compatível. Então isso já, nossa, foi incrível quando eu descobri que ela era 100% compatível. Uma festa. Aí depois que a gente descobriu que ela era compatível e tal, a gente foi pra lá e deu tudo certo. Os médicos ousam falar, né, que até, como o nome dela é Nayelen, eles falam, você é Sayelen agora. Porque ficou, né, eles falam, nossa, a medula dela pegou muito rápido no seu corpo. Aqueles que a gente achou que demoraria mais meses, pegou mais rápido, então isso pra mim foi uma vitória enorme. E agora eu tinha, como eu falei, 85% do meu corpo comprometido pela minha fosfor. Eu fiquei no começo do transplante, no começo do ano, na verdade, eu fiquei com 23% de traço, né, que é só o traço. Agora eu subi para 32%, que é a porcentagem da minha irmã. Então, tipo assim, eu fiquei com a medula dela mesmo, entendeu? Subiu um pouco a minha fosfor, mas eu fiquei completamente a medula dela. E isso é uma coisa positiva, né? Porque aí dá menos chance de ter a doença do enxerto. E foi essa basicamente a trajetória. Hoje, dia 27, agora eu faço 1 ano de transplantada. Ainda estou no processo, né? Ainda tenho os cuidados, tenho umas restrições. Mas eu indico muito para fazer o transplante. Eu sei que tem risco, sei mesmo. Mas a anemia falciforme é um risco. A gente pode morrer no transplante, mas a anemia falciforme mata. E fora as dores, gente, as dores é horríveis. Só quem passa para saber que é muito ruim mesmo. Então, eu indico de verdade, porque é um
tivesse igual esse um ano que eu tô indo, eu sei que tem mais um tempinho com umas restrições, mas tipo, o que é um ano e pouco? Eu fiz 15 anos, né? Porque agora eu fiz 16 mais já curada, 15 anos sentindo dor, 15 anos com complicação. Então, assim, eu indico quem tem essas possibilidades, quem é de então, igual, eu tive muitas complicações, aí deu para me indicar. Eu apoio muito a fazer, porque a cura foi incrível, é um processo, isso é um processo intenso, mas igual eu falei, cada coisa que coloca no meu corpo, cada dia que as enfermeiras, os médicos falavam comigo, eu sabia que não era um dia mais, era um dia menos, porque cada internação que eu tinha, eu sabia, nossa, eles vão dar morfina, vão melhorar, e eu vou embora e vou voltar de novo outro dia com dor, ou uma complicação que eu não sei qual que vai ser dessa vez. E o transplante não, você tinha cada dia ali, cada dia difícil, 40 dias internada, né? Teve a mucosite, que é um negócio na garganta que dói bastante. Mas eu sabia que era um dia menos. Um dia menos sem linfoforme, um dia menos sem sofrimento. E foi assim, depois que passou isso, hoje eu olho o transplante e falo, nossa, que coisa maravilhosa, né? E tá tendo agora aqui no nosso país, graças a Deus, porque antes eu ouvia falar muito lá na França sobre isso, né? Que é o centro que mais pesquisa sobre falcêmicos. E vim pra cá e tal, e acompanhei tudo, o livro do primeiro transplantador. E, tipo, eu sempre fiquei muito interessada sobre. E é uma coisa muito inovadora que apoio demais. Acho que quando eu falo uau, todo mundo compartilha disso. Que história, Samara. Eu não sei nem o que dizer. Sim, é uma história bastante. Agora eu consigo falar sobre isso sem me emocionar muito. Falar sobre o transplante me passou comigo momentos atrás, eu chorava, eu falava, meu Deus, eu passei por tudo isso e tô viva, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que dar os parabéns pela sua coragem. Eu trabalho com quimioterapia de câncer, que não é transplante, mas é uma quimioterapia e é bastante sofrido. E assim, e os pacientes, principalmente você que já é uma jovenzinha, adolescente, vocês têm que ter coragem. É coisa para assim, tem que. E você está de parabéns quando você falou, eu sei que é um dia menos, de dor, você tem muita consciência, né? Eu acho que assim, isso é muito legal, sabe? Você está de parabéns mesmo pela coragem que você teve e pela visão aí que você teve de. É um dia menos e que vai passar, que eu não vou ter mais aquelas crises, né? Acho que assim, é um orgulho para sua mãe, eu não lembro de cabeça dela, mas é um orgulho para sua mãe, para as mães lutadoras aí, acho que tem que ter muita paciência, muita força de vontade, sabe? Com a equipe toda de ter encaminhado, de ter feito tudo isso. E graças a Deus aí você tem essa vida toda para poder curtir, né? A sua nova vida e vem ajudar a gente aí, que tem mais gente precisando também, dentro aí de Rondonópolis, né, no nosso estado. Acho que tem muita coisa que você e a sua família podem estar contribuindo ainda para a gente. A gente tem muita coisa boa para fazer aqui. Parabéns pela sua coragem. Obrigada, muito obrigada. Parabéns. Uma história linda, né? Eu acho que são Samaras que fazem a gente acordar todo dia para ir trabalhar, né? Resumo da ópera é esse. Mas a Samara eu não conheci. Eu não conheço a Samara e eu tenho certeza que eu acho que ela não me conhece também. Já ouvi Já ouviu falar, né? Você ouviu falar, já fica com medo, se é bem ou mal, né? Mas já ouviu falar. Que pena que eu não passei por ele. Ainda bem que eu não passei. Mas eu morei um tempo na França, fui estudar falciforme, né? E coincidiu justamente o ano que eu fiquei fora de Ribeirão. Foi o ano que a Samara transplantou. A França é um berço, né? Para todo mundo que gosta de falciforme, é realmente um país incrível para se estudar. Eu ouvia falar, né? A gente não consegue cortar o cordão umbilical, né? Eu ouvia falar que estava tudo bem, que estava não só da Samara, mas de todos os pacientes. E eu fico muito feliz se esperar essa pandemia chata passar para a gente se conhecer. Uhum.
A gente tem feito muito teleatendimento por conta da pandemia. Então, antigamente os pacientes iam muito para Ribeirão e agora, sempre que a gente pode, a gente liga para conversar com os pacientes e tentar mantê-los o mais possível em segurança em casa. Então, Agora, a gente diminuiu muito os atendimentos pós-transplante. deixa eu falar assim, eu tô falando em nosso nome, Guilherme. Eu acho que é muito legal esse teleatendimento, esse contato que vocês têm, porque existem tecnologias que a gente ainda não consegue fazer aqui, né? Mas, assim, quando vocês que estão na ponta nos orientam e a gente tem uma troca, como se fosse uma reunião clínica, isso é muito positivo para a gente poder, para que os pacientes sejam melhor controlados aqui e para que eles possam continuar tendo um bom atendimento de qualidade como eles têm em vocês. Então, assim, eu acho que é muito bacana. Há muitos anos a gente está aqui em Cuiabá, não só na área da hemato quanto na onco, como você sabe, mas são poucos também, você sabe que são poucos os colegas que têm essa paciência com a gente, como você está tendo, de essa troca, entendeu? Pode fazer até no celular do consultório, né? Então, assim, fica aí uma ideia para Mato Grosso, conte com a gente, sabe? E eu quero te agradecer pela paciência, pela troca. Eu acho que os pacientes vão ganhar muito com isso, a gente poder prestar um atendimento melhor aqui, sob a orientação de vocês que estão fazendo esse serviço tão especializado, né? E a gente aprende também, sabe? A gente aprende muito e fica muito feliz de estar participando disso. Não somente, mas participar junto, entendeu? Eu concordo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já faz, a gente sempre fez, na verdade, mas é uma coisa que eu acho que agora, mais do que nunca, vai ficar muito concreta, que é conversar, é o teleatendimento. A Samara, embora eu não tenha conhecido ela não me deixa mentir. Todos os pacientes nossos são SUS, a maioria, a grande parte é SUS, eles saem daqui com os telefones, eles têm o telefone, os médicos têm o telefone dos hospitais, das enfermeiras, do centro. Então a gente acredita que a comunicação encurta as pessoas e realmente diminui as dores de cabeça para o médico e para o paciente. Então, às vezes, uma dúvida que o paciente tem, ele liga, manda mensagem. Hoje em dia é mais fácil mensagem, né? Manda mensagem. A maioria dos médicos aqui, se o SUS independe para a gente, tem o vínculo com os pacientes e os colegas médicos, né? Às vezes, o paciente conta uma história, mas o médico examina, conta outra. Isso eu acho que soma muito. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar, doutor Sueli. Eu acho que, para o bem, é uma coisa que veio para ficar. Aham. Sim. Camila? Estou aqui em êxtase. Você tá pensando o que você vai fazer? Tem muito trabalho. Vai pondo aí na sua caneta aí, que tem muito trabalho. Né? Gente, o SUS é maravilhoso. Aham. E só nos dá esperança, né? A cada dia. E a gente não pode perder a esperança mesmo, né? É um exemplo da história da Samara, né? A gente não pode mesmo perder isso. E a mãe da Samara, Nair, está aqui agradecendo a tudo que o Hemocentro fez por ela e ao Hospital de Ribeirão, a equipe fez por ela. Em específico, a doutora Sueli, que cuidou dela quando ela era bebê. É o retorno, né? Sim. Então, tudo que aconteceu depois, nossa. Né? É um sonho. Sim. Tinha mais alguma outra segunda parte de palestra, ou Camila? Estou vendo o horário aqui, 8h30 já. Sim. Eu ia passar a palavra mesmo para a senhora, se ela quisesse contribuir de alguma forma. Acho que o doutor Guilherme tem alguma coisa a mais. Você tinha uma segunda parte de palestra? Não, era essa. Era mais para falar um pouquinho de transplante, um pouquinho de falciforme, aprender um pouco com a Samara e tentar tirar as dúvidas que eventualmente a gente consiga responder. Eu acho que é esse desenho, né, Camila? Isso. Cadê o oi da Rayane? Eu estou vendo a Rayane, a Valéria.
Eu estou Acho vendo que elas assim, até podiam dar um oi na live, né? cadê? Dá uma oi na live Deixa eu aí. chamar elas aqui, peraí. Porque assim, sabe, Guilherme, deixa eu falar, assim, nós estamos com uma equipe nova. E assim, a gente tem conversado muito, assim, chamado a participação desse pessoal, vocês têm que fazer o trabalho do corredor, o trabalho da recepção, da transfusão e tal, né? Para a gente poder trabalhar em conjunto, né? O médico sozinho não faz serviço. Eu acho que é bem legal essa troca aí, para que todo mundo possa estar vendo como a Camila está apaixonada pelas possibilidades, existem realmente as possibilidades, mas a gente tem que enfiar a cara e começar, sabe? Vocês estão vendo os caminhos, né? Estão vendo os caminhos. Temos que, eu acho assim, vamos pensar, temos que vislumbrar os nossos pacientes com muitas intercorrências, estudar as indicações de transplante para ver se eles se encaixam nela, pesquisar os doadores. Eu acho que a gente já vai conseguir pescar muita gente aí que está perdido com dor, nem a Samara ficou tanto tempo, e pode ter um caminho novo com o transplante. Acho que a gente tem alguns pacientes nossos que vão poder se beneficiar se a gente movimentar e buscar esses pacientes, entendeu? Eu acho que o Falciforme, eu concordo com você, o Falciforme ele é uma história de sucesso. A gente está começando ainda, né? Tem muitos pacientes para serem tratados, como a senhora falou, mas ele é uma história de sucesso porque eu acho que ele conseguiu encontrar o médico, conseguiu encontrar uma equipe multiprofissional, conjunta, e conseguiu encontrar um desejo muito grande de existir na sociedade civil. A Samara chegou a comentar, eu acho que foi isso que ela comentou no livro, tem uma pessoa que a gente sempre comenta, que é o Elvis, que é um antigo paciente. O Elvis, eu acho que foi o segundo paciente que a gente transplantou. O Elvis hoje tem mais de 40 anos. O que o Elvis fez para que houvesse transplante em Ribeirão Preto, e o Elvis é de Brasília, tá? Ele não é de Ribeirão. Mas ele, uma vez que ele se curou, ele passou a ter aquilo como uma bandeira. E ele fez que hoje seja uma coisa natural o transplante de medula óssea em Ribeirão. As pessoas vêm, transplantam 6, 7 por ano, 10, às vezes mais, menos. Virou nosso fluxo contínuo. Então, acho que encontrou uma equipe médica que queria, uma equipe multi que queria e uma sociedade civil que se organizou e queria. Hoje, eu fiquei chorando aqui que eu não tenho leito para transplantar, que eu queria ter mais leito, que eu queria fazer mais transplante. Quem que está me ajudando? O Elvis, a sociedade de pacientes com falciforme. Então, essa união entre a sociedade civil e a classe médica acho que tem sido muito favorável. Acho que a gente não poderia deixar passar isso daqui em branco, porque realmente ele é um guerreiro aí, várias pessoas de várias organizações, não dá nem tempo de comentar, tem realmente lutado bastante para que a gente consiga mais e mais transplante. Se hoje a gente fizesse uma pergunta para você, tá aí a Rayane, nossa gerente, ela também é psicóloga, nós estamos cheios de psicólogo lá hoje, viu? Assim, eu vou te fazer uma pergunta, Elvis, Guilherme. Como você vê hoje a participação da sociedade civil? Você falou do Elvis, nós estamos aqui, eu não sei quantas pessoas da Associação de Pacientes com Anemia Falciforme estão nos assistindo. Como você vê a participação dela? Qual o papel dela dentro do serviço especializado hoje? É simplesmente o alicerce. A luta do Elvis e de várias... Não é que o Elvis ele é um ex-paciente que virou amigo de todos nós aqui em Ribeirão, então a gente acaba tendo mais intimidade para falar. Mas ele participa de várias sociedades e é uma briga, é uma luta, não briga, é uma luta. É uma luta contínua, eles não descansam nunca. E a gente consegue muitas coisas. E o que a gente não consegue é porque realmente o obstáculo é grande, mas a gente se faz ouvir. Isso daí já é meio caminho andado. Então a gente continua, Elvis continua ajudando, tem vários outros Elvis surgindo por aí que também desejam ajudar. E, enfim, a gente não adianta eu ficar fechado no meu consultório querendo trabalhar se eu não entender que precisa dessa mobilização, né? A gente precisa criar uma ponte entre eu e a Samara. Então, geralmente cria essa ponte com essas organizações, entendeu?
E as associações, elas verem que o serviço de saúde, ele não está sozinho, ele não acontece porque vai acontecer. Ele acontece porque alguém lutou, alguém brigou, porque se a sociedade não reclamar, a gente vai conseguir continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar faltando sempre as mesmas coisas. Então, o médico, você vê, o doutor Guilherme foi para a França, estudou, foi fazer transplante, e tinha alguém lá brigando para abrir o leito. E esse leito, se essa sociedade, a Samara passou por isso, você ainda é novinha, mas tem uma vida para frente, né? Mas tem pessoas mais velhas dentro da nossa Hemocentro que podem lutar por isso. A mãe da Samara pode lutar por isso junto com a sociedade de Rondonópolis, que é um povo guerreiro também, que a gente conhece. Então fica aí um recado para Mato Grosso, né? Nós precisamos realmente deslanchar em muitas coisas e precisamos de vocês mesmo. Sim, o máximo que eu faço sobre transplante e indicar, eu quero muito, muito mesmo. E isso é importante, o seu depoimento, levar você para falar com outras pessoas, o seu depoimento vai estimular muitas pessoas a lutarem para melhorar o nosso atendimento também, entendeu? Amém. Oi, Rayane. E aí, Rayane? Gostou? Oi, eu até mandei aqui no chat que eu tava emocionada de ver todo mundo falando a respeito disso, né? Aham. E agora esse assunto, né, de quanto é importante os pacientes, né, estarem apresentando isso nas associações, as associações, né, trazerem para nós aqui, para a equipe, a gente poder intervir por vocês e fazer esse papel de ponte, como o doutor falou. Então, eu quero só parabenizar, muito obrigada por tanto que eu aprendi hoje, e falar que a equipe do Hemocentro está aberta, e caso vocês tenham alguma dúvida, a gente já gravou o e-mail do doutor, então a gente vai entrar em contato, com certeza. Nós sabemos tudo, o telefone de todo mundo para perguntar. O ano que vem me convidar para dar aula presencial, eu quero ir para Cuiabá. Quer comer peixe, presentando. A Giancarla, diretora do Hemocentro, acabou de deixar aqui no chat que em 2021, com certeza, o senhor estará presente aqui conosco. Tem que gravar essa parte aí, Rayane. Grava isso aí. Esse chat não tem direito a coffee break, no final, não tem... Não tem peixe no final, não tem nada. Essa parte chata aqui. Mas eu agradeço muito, eu acho que a gente cresce como pessoas, quando conhecem pessoas como Samara, a gente cresce como médico, quando troca experiência, como eu e a doutora Sueli trocamos, e eu acho que a gente se motiva cada vez mais quando a gente vê que existem outras pessoas envolvidas, como a Rayane, como a Camila, e o multi, ele na verdade não é parte do transplante, ele é o transplante, né? Então, eu acho que o médico tá dentro do multi, né? É uma multiplicação de pessoas com o mesmo objetivo. Médico, psicólogo, enfermeiro, TO, né? Eu sou pediatra, como a doutora Sueli, eu não consigo me imaginar ser um terapeuta ocupacional. E eu fico muito feliz, eu acho que essas oportunidades sempre servem para pelo menos uma pessoa que está ouvindo a gente reacender aí um pouco de esperança e entender que sempre há algo a mais que a gente possa lutar e conquistar, né? Eu agradeço muito a Camila, ao Vônei, a doutora Sueli, é um pessoal que eu realmente gosto, assim, é uma equipe que eu fico muito feliz quando eu vou visitar, é um trabalho super bacana que o Hemocentro faz. Isso daí é uma vantagem do Brasil, a maioria dos hemocentros fazem um trabalho muito bacana, né? Eu costumo dizer que o SUS é bom, o SUS tem falhas, ninguém está falando que o SUS é perfeito, o SUS tem muita coisa para melhorar, mas os hemocentros costumam ser umas ilhas de excelência, é impressionante. Todo lugar que a gente vai, geralmente o hemocentro é uma ilha de excelência. E dizer que a gente em Ribeirão aqui está sempre aberto a conversar, a gente nem sempre vai conseguir transplantar por falta de indicação, por falta de leito, mas deixar de conversar a gente nunca vai. E esperar em breve conhecer a Samara, quando tiver oportunidade. Sim. Da próxima vez ela vem para dar um oi para você. Obrigado, Camila. Para a gente marcar, não esquecer de marcar, de avisar.
Então é isso, eu sou muito grata pela participação de vocês. Foi uma live incrível, daria para continuar com muito assunto aqui. Hoje, essa primeira jornada que nós organizamos, está sendo magnífico, né? Nós tivemos contribuições dos doadores, que de fato efetuaram a sua doação hoje de manhã, com um relato de experiência mesmo, desmistificando alguns mitos que surgem em relação à doação, né? E agora uma live dessa para encerrar o dia, que só tem mesmo a contribuir. E é isso mesmo, o SUS é incrível. E precisa de mais pessoas assim que contribuam, que apoiem, que lutem por isso. É uma luta diária, né? Então a gente enfrenta muitos impasses e desafios no dia a dia. E a gente não pode perder a esperança de lutar por isso. Conte conosco, vocês que são novinhos ainda, né, Guilherme? Conte conosco e sugar o máximo que vocês puderem aí para deixar para os filhos de vocês. Então, vocês são a próxima geração que vão fazer isso. E, Guilherme, muito obrigada, realmente. Obrigado, viu, doutora? Fico muito Para feliz. nós é muito especial a gente ter um colega no centro especializado conversando com a gente. Isso torna a gente mais próximo e nos traz também conhecimento para que a gente possa dividir com os pacientes. E com certeza os pacientes vão ser melhor atendidos aqui, né? A gente vai poder fazer uma medicina melhor. E também estimula a nossa equipe com gente com mais experiências, com coisas diferentes, para a gente continuar lutando. Que nem você falou, a gente é pediatra, a gente gosta de fazer isso, né? Então, e tem que ter a galera aí para estar correndo junto com a gente, né? Para a gente estar. Olha, obrigada mesmo. Parabéns, Camila, Rayane, né, a Valéria que está escondida aí, o João. Está muito emocionada para estar aqui. Com cara de choro. Muito prazer, obrigada. Conte conosco, né? Samara, parabéns. Olha, queremos ver você mais. Chama sua mãe. Quando vocês vierem em Cuiabá, dá uma passadinha só para dar um oi lá. A gente dá um abraço para vocês também. E, Guilherme, ó. O convite já está fechado. Então, o próximo peixe saiu da Piracema. Aqui, sabe o que é Piracema, né? Saiu da pandemia, a gente se encontra aqui. Tá bom, Tá obrigado, gente. Ótimo final de semana para todo mundo e muita paz para a gente. Obrigada. Palavra sua, Camila. Então é isso, gente. Aguardamos o ano que vem com muita ansiedade. E eu agradeço a participação de todos. Vamos encerrar nossa noite aqui. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Rayane. Tchau, tchau.